Uma dúvida que chega muito para mim é onde e como investir de 5 a 10 mil reais. Hoje a gente vai falar sobre isso. Obviamente não vai ser recomendação de investimento, então eu vou passar para você o que eu faria e também o que eu não faria, que é comprar Bitcoin e Ethereum. Não vou passar aqui para você compre 50% de Bitcoin, 30% de Ethereum ou compre só Bitcoin e Ethereum. Eu não faria isso, então não vou falar isso aqui em vídeo para você, porque não é o que eu faria se tivesse 5 mil reais ou 10 mil reais para começar agora no mercado cripto, e não foi o que eu fiz quando comecei lá atrás com apenas 6 mil reais. Comprei altcoin, obviamente, comprei a altcoin que era a oportunidade no momento, que estava em um bom preço, que era o Ethereum, aproximadamente 125 a 130 dólares. Então, a gente tinha o Ethereum dando oportunidade como altcoin promissora, mas ainda em um bom preço, então por isso que eu comprei apenas Ethereum, mas hoje não compraria Ethereum e não compraria Bitcoin se tivesse apenas esse valor. Vou passar aqui para vocês altcoins grandes, obviamente, e uma fração que eu colocaria em altcoins pequenas, não vou falar porque fica a critério. Altcoin pequena é aposta, então você precisa analisar muito bem onde você vai colocar e onde você vai apostar uma pequena fração para exponencializar ainda mais esse seu patrimônio, tá bom? Mas primeiro eu preciso estar falando para você o que está acontecendo com o mercado no curto prazo. Por quê? Não adianta você montar a carteira agora, colocar uma quantidade de dinheiro que é uma parcela grande do seu patrimônio no mercado, por mais que seja 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, vai ser ou pode ser uma quantidade grande e significativa do seu patrimônio. Então você precisa entender que no curto prazo ainda existe possibilidade de corrigir um pouco, principalmente quando a gente vem observar aqui o Bitcoin, que está em uma região onde pode voltar para 61. Tinha falado sobre isso para vocês aqui em vídeo algumas vezes, faz alguns dias que estou falando sobre isso. Ainda continua existindo essa possibilidade de voltar para 61, para lá na frente ali para 69, voltar. A gente tem ali a possibilidade da Mt. Gox tá mandando mais Bitcoin para os seus credores. A gente tem a Mt. Gox com apenas 90 mil, estava em 150, depois foi para 138, agora 90 mil Bitcoins. Eles podem movimentar ainda mais esses Bitcoins, que vai trazer mais volatilidade para o Bitcoin. Ou seja, por mais que você compre agora, não é comprando agora para ver resultado daqui uma semana. As suas compras agora, desde você que vai comprar para começar a acumular, ou para você que vai baixar preço médio, tá bom? Então as compras agora é para ver resultado em janeiro de 2025, pelo menos. Tá bom? Então tenha isso em mente para que você não se engane acreditando que você vai comprar agora e na próxima semana você vai estar fazendo 100%, 200%. Outra coisa muito importante a ser observado é a dominância do Bitcoin. Se você vai investir em altcoin, eu vou passar aqui para vocês só altcoin, você precisa observar como que está as altcoins, o mercado de altcoin. Veja que o Bitcoin está ganhando dominância, ou seja, as altcoins estão perdendo dominância nesse momento. Se o Bitcoin corrige para 61 mil, a gente vai ter altcoin caindo 5%, 10%, 15%. Você não está livre disso. Vai acontecer se você comprar agora, se você começar a fazer suas compras agora, você corre esse risco. Eu já começaria a comprar hoje, a fazer as minhas compras hoje das altcoins que eu vou falar aqui. Não vou passar proporção, mas eu vou passar altcoin. E teria em mente que continua existindo a possibilidade de correção. E correção principalmente nas altcoins, porque as altcoins estão perdendo dominância nesse momento, tá bom? Outra coisa importante a ser observado para médio prazo, isso é curto prazo, para acontecer essa semana até a próxima semana. Se você compra agora, na próxima semana você tem um risco de correção ali, mas médio prazo existe a possibilidade de valorização. Médio prazo, Bitcoin é tendência de alta, tá bom? Quando a gente observa médio prazo para Bitcoin, olha a bandeira que ele está formando nesse momento. É uma bandeira altista apontando que a gente tem a probabilidade de rompimento para cima. Bitcoin é 90 mil. Bitcoin é 90 mil, altcoin subindo 50, 60, 100, 200% aí, tá bom? Outro detalhe importante a ser observado, uma notícia que saiu hoje, é que Trump pode anunciar reserva estratégica em Bitcoin para os Estados Unidos, se for eleito. Isso é uma especulação. Eu estou vendo muita gente passar como se fosse um fato, como se ele fosse de fato passar isso. Isso é uma especulação, da mesma forma que a gente especulou que no debate entre os dois presidentes ele fosse falar sobre as criptomoedas e acabou não falando. Então existe a possibilidade de que no evento que vai acontecer no dia 27 em Nashville, que ele vai falar sobre isso, sobre essa possibilidade dos Estados Unidos ter uma reserva estratégica em Bitcoin e ser um acumulador de Bitcoin. Então, a gente pode ter isso acontecendo, mas a gente não vai passar isso como verdade absoluta.
Se acontecer, a gente pode ter o Bitcoin subindo um pouco nesse dia. Isso lá na próxima semana, no próximo sábado, tá bom? Então, é uma notícia a ser observada aí para a próxima semana, porque no curtíssimo prazo, ali nos próximos 2, 3 dias, a gente pode ter correção, mas se isso acontece, a gente pode ter uma valorização. Outra coisa também que pode acontecer para o decorrer da próxima semana é a possibilidade de aprovação de negociação de ETF de Ethereum. Falta a aprovação do S1. Se isso acontecer, a gente pode ter também uma valorização aí a partir da próxima semana. Mas esse finalzinho de semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, a gente pode ter ali mercado voltando um pouco, vindo aqui para 61. Isso ainda pode acontecer, observando também o ouro que está corrigindo no semanal. O ouro formou uma alta máxima histórica, voltou tudo, assim como aconteceu nesse momento aqui. O ouro rompeu a alta máxima histórica anterior, formou uma alta máxima histórica, voltou tudo, mas logo depois ele foi para subir ainda mais para dar uma pernada de alta ainda maior. Isso pode acontecer aqui, ele pode passar a corrigir, vir para 2.300, para lá na frente ele romper, e aí sim ele segurar acima dessa alta máxima e formar uma nova alta máxima histórica, dando uma pernada ainda maior, tá bom? Para curto prazo, médio prazo, observe isso antes de começar a fazer suas acumulações, principalmente para você que vai começar agora no mercado. Se eu fosse entrar agora no mercado com 5 mil, 10 mil reais, uma parte, obviamente, eu separaria para altcoins pequenas, que eu não vou falar aqui, tá bom? Isso fica a critério, pesquise aí qual altcoin você vai apostar, mas tenha em mente que é aposta. Você não vai ter certeza de nada, você não vai ter previsibilidade de valorização de 100 vezes, 200 vezes, com certeza, não existe certeza aqui no mercado cripto, tá bom? Mas uma grande parte, uma grande parcela desse valor, se eu tivesse 5 mil, eu investiria só em 2 altcoins. 10 mil eu consigo colocar ali em 3, 4. Já fiz um vídeo falando sobre investimento de 10 mil reais até 10 mil reais aqui no canal, só que o cenário mudou. A gente tem novas oportunidades, os preços das altcoins grandes estão em um novo patamar, um patamar ainda melhor do que o último vídeo que eu trouxe aqui para vocês. Então não faz sentido eu pegar uma grande parte e colocar em altcoin pequena. Faz sentido eu pegar as altcoins grandes e promissoras porque está em um bom preço, como por exemplo o Polkadot. Não posso deixar de falar aqui para vocês sobre o Polkadot. Estou falando sempre aqui sobre o Polkadot porque o padrão que está sendo formado no Polkadot graficamente é um padrão ótimo para médio prazo, tá? Isso observando no gráfico semanal, a gente tem a possibilidade da formação de um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, graficamente está bonito. Quando a gente vai ver o projeto aí tem a possibilidade de sair novas atualizações. Quando a gente vai ver investimento em marketing, eles estão investindo pesado em marketing. Teve algumas pessoas que falaram aqui que eu estava sendo patrocinado pela Polkadot. Não tenho patrocínio de ninguém para falar sobre nada aqui no canal, não aceito, tá bom? E Polkadot eu falo porque eu estou investindo e acredito que seja uma oportunidade. O Polkadot seria o ativo que eu investiria agora. Compraria agora, nesse exato momento, no preço que está. O que eu faria? Não é recomendação, tá bom? Se caísse 10%, 15%, para mim não vai mudar nada, porque vai estar praticamente na mesma região aqui. Quando subir, não vai fazer tanta diferença, porque é preço de fundo. Preço lá de 2022, 2023, tá bom? Então não mudaria nada se cair 10, 15% nesse momento. Para uma montagem de carteira, compra para spot. Outra altcoin que eu compraria nesse momento seria o FTM. Observando o FTM, eu acreditava que o FTM fosse segurar acima desse topo aqui para continuar subindo, só que as condições de mercado mudaram. A gente teve algumas notícias negativas saindo para Bitcoin, como por exemplo o despejo da Alemanha, as movimentações da Mt. Gox. O Bitcoin corrigiu. Se o Bitcoin corrige, todas as outras altcoins vai cair junto. O FTM não conseguiu se livrar disso. Caiu até essa região aqui, onde ele pode estar formando uma região de fundo aqui em 42 e pode estar formando uma estrutura de alta. Tanto uma estrutura de alta como uma cunha ascendente, onde geralmente rompe para cima. No rompimento para cima desse padrão, onde vai confirmar aqui uma ótima entrada para quem não conseguir entrar agora, vai entrar um valor um pouco mais caro, porém em uma melhor previsibilidade de valorização. Eu compraria no valor atual porque para mim é oportunidade, tá bom? E ele vai vir para romper esse topo anterior, que está aqui em 1,23 e passar a subir e buscar novas altas máximas do ano, tá bom? Alta máxima histórica aqui para o FTM está lá em cima, entregando mais de 500%, 3,30, mas é um ativo que eu acredito que pode chegar ali nos $10. Obviamente, não vou esperar $10 para começar a realizar porque é um preço extremo. Eu quero sair antes, quero sair em $5, $6, $7, tá bom? Então o FTM é a segunda altcoin que eu colocaria em carteira aí. Observação, a proporção é você que vai fazer. Não vou falar de proporção aqui porque eu posso ter uma opinião sobre proporção, colocaria mais FTM do que DOT, colocaria mais DOT do que FTM, porque isso vai ficar a critério de cada um. Como você quer se expor ao mercado. O risco que você quer correr. Se você quer correr um risco maior, você vai pegar altcoins com maior potencial, mas correndo um risco maior também. Se você quer correr um risco menor, você vai colocar altcoins mais promissoras que vai te proporcionar
um menor risco, mas também um menor potencial. Então, proporção fica a critério de cada um aí, tá bom? Outra altcoin que tem um preço bem interessante, essa eu não tenho em carteira, tá, pessoal? Essa eu tinha um pouquinho em carteira, mas eu gosto de estar pegando algumas operações nela. É o NIER, ou como muita gente chama de NEAR. O NIER chegou em uma região bem interessante, fiz um vídeo falando sobre o NIER aqui no canal, aqui nessa região de 4,67, tinha um pouquinho de NIER, acabei fazendo algumas negociações, fazendo algumas operações, então para levar para longo prazo eu acabo que não tendo, tá? Eu considero como não tenho, mas está em um ótimo preço. Se eu não tivesse uma carteira estruturada, como está a minha carteira, eu compraria o NIER nesse exato momento no preço atual, porque o NIER, além de estar em um bom preço, ele pode estar vindo para romper essa alta aqui em $9 para vir buscar a alta máxima histórica. Aí você vai falar assim, Luiz, mas a alta máxima histórica vai entregar 200%. Para o projeto NIER, para o que eles estão entregando e pelo que todo mundo especula, grande parte dos analistas especulam que NIER pode chegar a $30, $40. Quando o NIER chegou aqui em 4,60, o NIER podia te entregar aí aproximadamente 10 vezes. Atualmente pode te entregar aí 6, 7 vezes. É um ativo que tem muito para entregar para o mercado e que, se isso se concretizar, vai ser um ativo que não vai ficar para trás com Bull Run, tá bom? Então o NIER é o terceiro projeto que eu colocaria na carteira hoje. E o último projeto, eu vou passar só 4 aqui para vocês, tá? É o Link. Obviamente são os projetos mais conhecidos do mercado, mas são os mais promissores também. Não adianta você ir lá e comprar tudo de altcoinzinha pequena, sendo que a gente tem altcoin grande, promissora em bom preço. Olha o Chainlink onde está nesse momento. Muita gente vai falar assim, Luiz, mas aí formou ombro, cabeça, ombro. Ele descaracterizou, tá, pessoal? Eu tinha falado sobre o Chainlink, sobre a oportunidade de compra no Chainlink, mas esperando descaracterizar esse ombro, cabeça, ombro aqui, porque é um padrão de reversão, tá bom? E ele descaracterizou. Quando você vem aqui no gráfico diário, veja o que ele está formando. Ele tinha confirmado esse ombro, cabeça, ombro, fechando abaixo, segurando abaixo no semanal, só que ele voltou para cima, ou seja, ele fala assim pra gente, olha, a gente estava formando ali um ombro, cabeça, ombro, só que agora a gente não tem ombro, cabeça, ombro porque a pressão é compradora. A pressão predominante nesse momento é de compra. Então, não adianta a gente ter um padrão de reversão de tendência para uma tendência de baixa, sendo que a gente tem pressão compradora. Por isso que a gente espera descaracterizar o padrão para que a gente possa entrar, tá bom? Então, aqui ele descaracterizou a partir do momento que ele voltou para cima dessa região, que era para ser uma região de resistência, agora passa a ser uma região de suporte, e agora ele pode formar uma estrutura de alta para vir buscar 21, depois 22, depois 25, depois 30, depois 40, depois 50. É um projeto que eu acredito que pode passar dos $100. Eu não vou esperar $100, tá? Meu preço médio está em 6. Então, por qual motivo eu vou esperar $100? Para mim, 50, 60, $70 já é o suficiente. Tá bom? Mas para quem vai pegar agora, pode esperar 120, 130. Eu acredito que sim tem potencial para isso, te entregando aí aproximadamente 10 vezes, tá bom? Enfim, essas são as 4 altcoins que eu compraria agora. Eu, Luiz, compraria agora se tivesse 5 mil ou 10 mil. Eu diversificaria, sinceramente, eu compraria só essas altcoins, eu, Luiz, tá bom? Isso vai depender do risco que você quer correr aí no mercado. Se você quer correr um risco maior, você pode colocar em outras altcoins pequenas, mas eu, Luiz, colocaria ali pelo menos 90%. Não necessariamente colocaria tudo, porque o potencial aqui é de 10 vezes. Mas eu pegaria ali 10%, 20%, colocaria em outras altcoins pequenas, gemas pequenas. Eu colocaria inteligência artificial, tá bom? Colocaria inteligência artificial pelo avanço que a gente está vendo aí da inteligência artificial. Colocaria ali em alguns tokens pequenos da inteligência artificial para exponencializar essa carteira. Mas grande parte eu colocaria nessas altcoins aqui. Eu diversificaria ali entre as melhores e colocaria ali em 2, 3 altcoins. Não necessariamente poderia colocar nas 4. Se eu tivesse 10 mil, eu colocaria nas 4. Se eu tivesse 5 mil, eu colocaria ali em 2. Se tivesse 15 mil, aí eu colocaria um pouco mais em outras altcoins também. Isso vai depender do quanto de dinheiro você tem e também do risco que você quer correr. Tá bom? Mas enfim, é isso que eu quero trazer aqui pra você, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. Se ajudou, deixa o like, que isso ajuda o canal a crescer. E te vejo no próximo vídeo. Foi!